Olá! Você está ouvindo Espiadinha, o podcast de 70 câmeras do Brasil tá vendo. Eu sou a Atila, estou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos comentar o No Limite, que desta vez já está indo já para sua reta final, já estamos já na semifinal. Tivemos eliminação dupla, vamos comentar como que chegou até esse momento. Que nesse episódio 9 começou o seguinte: Fully e Grace falaram lá que estavam com o ranço da Paulinha lá, que não aguentava mais a Paulinha. A Carol também já se juntou, já falou assim: se quiserem votar na Paulinha, eu tô junto também. Então já estava já se criando já um momento de querer votar na Paulinha. Esse momento já não era de hoje, já era já de outros episódios até. O pessoal queria votar na Paulinha, mas não tinha voto ainda o suficiente. Agora está começando a se criar essas novas alianças, né? Tá começando a criar um novo jogo, tá? Porque antes tava a equipe do Urucum tava fechada, a equipe antiga do Urucum tava fechada, tava eliminando os outros. Agora tá virando um jogo individual. Agora. Eu acho que as meninas elas começaram a se desentender, né? Ali a Rayana muito próxima da Paulinha e as outras dispersando, a Grace dispersando, a própria Carol também dispersando, que a Carol ela se aproximou, mas ela nunca fechou de vez ali, né? Tem divergências, e a divergência ali é sempre a Paulinha. Então, assim, tirando isso, tem o Fully, que também é um aliado que faz assim, fala um monte de coisa da Paulinha para os outros. Fala mal dela, fala que ela é. Ele tá com alvo nela e ele tá disseminando ali, né? Pelas costas também, porque ela não tinha noção que ele estava fazendo isso. Bom, foi mostrado depois o nome desse episódio, que era episódio 9, Fogo Amigo. O Dedé contou pra Carol o poder que ele tinha pegado no último episódio, que esse poder era de tirar alguém de fazer a prova, e ele falou assim que ele ia tirar o Euclides de fazer a prova da imunidade. Daí depois a Carol perguntou para ele assim: "Ah, posso contar para as meninas?" Daí ele falou assim: "Ah, pode." Daí contou, já tá criando já aliança, já o Dedé tá jogando já com a maioria, porque elas são a maioria. Então, ele até falou até: "Ah, eu tô indo com elas, né? Elas é a maioria, né? Eu vou me juntar, é bom se juntar." Então, ele tava fazendo a estratégia dele, também com o poder também, tirar o Euclides da jogada para beneficiar a equipe delas. O Dedé conseguiu a Carol, que já era aliada dele praticamente, e a Grace. Então ele conseguiu desmanchar ali a aliança das meninas, né? E Sim, aí e tá certo, né? Ele voltou para isso, né? é. E, bom, depois Paulinha falou mal da Grace pro Fully e pra Rai, que a Grace acorda tarde, não pega água, e é boa de prova, que isso daí pode ser um problema depois. Carol falou pro Dedé para formar aliança com a Grace e com o Fully para tirar a Paulinha. Então, já se criando já o esquema já de tirar a Paulinha já. O pessoal já tava se juntando já. A Paulinha tava se juntando com o Fully e com a Rai pra tirar a Grace. Então, tava uns dois nomes ainda. Tavam duas pessoas sendo muito faladas de serem votadas. A Grace e a Paulinha. Olha, E é o, é. surpreendente, né? E o Euclides, que era um alvo também, né? Ele ficou meio assim, de lado ali, né? O povo, nessa hora dessa confusão aí, estava esquecendo que primeiro eles estavam se juntando para votar no Euclides, né? Então, até esqueceram um pouco o nome do Euclides quando deu essa confusão aí, Grace e Paula, né? Bom, desta vez seria o desafio. O desafio ia juntar, né, imunidade e privilégio. Quem vencer conquista a vaga para a semifinal. Conquista uma noite num barco que tinha banho, cama, travesseiro, tinha comida também. E o principal, ganhar a imunidade. Vamos falar da prova, como é que foi essa prova. Que essa prova era o seguinte: tinha uma imensa rede de circuito. Nessa rede, no meio dessa rede, tinha cordas.
a pessoa tinha que passar por essa rede, pegar as cordas e pular lá no final do circuito, lá tinha que pular na água, daí ir nadando até uma balsa e construir uma prancha. A pessoa aí usaria opcional aí, criar a prancha ou não. E daí quem chegar primeiro no barco remando ganha a prova. Como a prancha era opcional, a Carol não montou a prancha. A Carol, ela demorou até um tempo até de pular na água, ela tava com medo, tava. Depois ela pulou, até a Rai disparou nessa prova, mas a Carol ficou travada lá, daí o Dedé passou, daí o Fuli foi o último, foi que passou, depois foi a Paulinha. Carol, mesmo travando na hora de pular, e mesmo não montando a prancha, porque ela já estava já um pouquinho atrás já e não quis montar a prancha, ela venceu o desafio e trouxe o Dedé e a Grace para a noite no barco. Quero saber de você o que você achou da prova e também a Carol vencendo o desafio. Ah, então, achei a prova muito boa também, como sempre, né? Aquela rede lá que eles tinham que atravessar é gigante, né? E pegar aquela corda, depois pular na água. Então, a gente assistindo, não parecia que essa altura era tão, assim, grande, né? De ter que saltar. E a gente percebeu quando as pessoas começaram a ter um receio de saltar, né? Mas eu acho que é, teve os atrasildos lá, que nem a Paulinha, né? O Furi foram os últimos a entrar na água. E essa história da montagem da prancha foi bem interessante, porque ali era um momento que você ia perder tempo, né? E como estava ali todo mundo ali com chance de ganhar, e também acho que essa montagem da prancha estava meio difícil, porque era uma corda só, né? A pessoa tinha É, que amarrar, deixar as tábuas tudo certinhas ali e daí amarrar para não soltar. Só que a parte externa dela, ela estava montada, né, a borda. Então, assim, aí acho que a Carol, ela até falou, não, eu não vou, eu vou tentar sim, se não der, não deu. Ela arriscou, né, na verdade, porque ela não sabia se ela ia conseguir. Primeiro, se ela ia conseguir chegar lá. Segundo, se alguém não ia passar dela, porque você concorda? Se alguém conseguisse montar a prancha certinha e conseguisse entrar ali no para chegar no barco, passaria dela, porque ela estava com cuidado, porque a prancha dela não estava montada, né? sim, Então assim, ela arriscou, na verdade ela arriscou e poderia ter perdido, só que deu certo, porque ela teve uma estratégia dela ficar, ela ficou em cima das bordas e não afundou, né? Que a da Grace, por exemplo, afundou. Então, assim, ali também iria agilidade, né? Porque, por exemplo, quem conseguisse montar essa prancha teria vantagem, porque não afundaria. Aí você deslizaria mais rápido também. Porque do jeito que elas levaram, demorou mais um pouco. Só que as pessoas também demoraram. A Rayana era a segunda que estava, só que estava muito longe da Carol. Aí a Carol precisava afundar e não afundou, então deu certo a estratégia dela. Eu gostei que ela ganhou porque ela é bem esforçada, né? Ela vai à luta, é guerreira, né? A Carol realmente, a gente achou, por exemplo, talvez no começo a gente tinha muita esperança, assim, botava fé nela, né? Por conta do histórico dela todo. E ela demonstrou que realmente ela é muito competitiva, ela é, consegue se concentrar, né, diante de dificuldades, de fome, de tudo, e ela também é estrategista, porque ela sabe, por exemplo, ela saiu daquela prova, ela estava muito mal, sabia que não ia ganhar, foi comer o chocolate, né? Então, é uma situação que ela precisava ali de um alimento tal. E na outra, ela segurou até o final uma de resistência também, né? Então, assim, agora é outra de estratégia essa, não era nem resistência, agilidade e estratégia. Então, acho que o histórico dela, a trajetória dela no game, aí no reality, está muito boa. olha, Nossa. eu gostei dessa prova, achei muito boa a prova, agilidade e também o desafio também, né? Porque era uma rede suspensa, né? Suspensa no ar, e a dificuldade de
talvez colocar o pé para fora da rede, né? Acabar tropeçando. Foi muito bom o desafio, foi uma virada, foi de prova, porque a Carol, que estava com medo de pular na água, daí fez essa reviravolta toda, não quis montar a prancha, foi do jeito que deu e conseguiu e chegou lá. Eu gostei, tá dando a garra, tá dando os desafios, tá? Tô gostando, tô gostando. Olha, e bom, depois Grace, Carol e Dedé conversaram. A Grace pensando em votar na Paulinha. Com isso, a Grace iria trair a aliança dela que ela tem. Paulinha, Fully, Euclides, falando que a Grace, se ela trair a aliança, ela será votada. Então, a Grace já estava sendo cotada já o pessoal lá que ficou fora do privilégio já tava já citando já a Grace, já, e a Grace que tava lá no privilégio lá tava citando a Paulinha. Então virou um jogo, virou. E como a Grace ela foi chamada, né, pro privilégio, então acaba puxando mais um pouquinho o lado já, né? Já ajuda já, né? E eu acho que a Grace também, ela tem uma proximidade com a Carol, já tinha, né? Porque teve uma hora, eu lembro que teve um momento aí no jogo que a Rayana e a Paulinha ficaram muito grudadas e a Grace estava meio chateada, as duas estavam coladas ali falando um pouco da Grace, que a Grace, falando das atitudes, que a Grace era meio assim, ríspida, né, tal. Aí nisso daí a Grace ela foi pro lado da Carol, que nessa época o Dedé nem tinha voltado, e ela ficou mais colada com a Carol. Então já tinha acontecido essa, essa quebra de aliança delas, e isso daí é muito frágil, porque você vê que a única força que tem ali é a Rayane e a Paulinha, que são coladas. Agora, as outras pessoas, a Carol nunca fechou com elas de vez, e a Grace ficou ali. A Grace vai, conversa com o Euclides, a Grace também vai, fala com o Dedé, a Grace fala com o Fully, e a Grace tem uma proximidade com a Carol. Então, veja, ela circula muito ali, tanto que ela fica sempre escutando conversa de um lado, a escuta do outro. É diferente o jogo dela do Fully, não tem nada a ver. Só que ela é mais autêntica, né? A Grace não chega a fingir as coisas, né? As pessoas percebem mesmo quando ela tá, as atitudes dela. Então, acho que já era de se esperar. Depois o pessoal acordou, o pessoal lá do privilégio acordou lá, comeram o café da manhã. E daí começou a chamar o pessoal lá do acampamento lá, pra ir remar, pra ir puxar o pessoal, pra ir chamar lá o pessoal lá do privilégio lá. O pessoal do acampamento odiou isso. Ninguém O queria. Fully praticamente vem nadando, né, o Fully? É. O Fully falou, vem nadando. A Rai tava possessa da vida, tava. Paulinho e Euclides, eles foram remar, mas no ódio puro, na força do ódio, eles foram. Daí, chegando, né, o Fully daí conversou com o Dedé, que iria trair a Paulinha, mas não imagino o que iria acontecer. Depois os participantes, à noite, o pessoal começou a conversar, né, sobre a convivência, como é que foi esse jogo todo até o momento. O Fully falou que é difícil de conviver com a Paulinha. A Paulinha daí respondeu falando que o Fully ele tem ar de superioridade. E, cara, ó, eu Ali fiquei foi pensando, um jogo da discórdia sem querer, né, ali, né? então, Lavação de roupa suja. do nada o pessoal começou a puxar esses papos, né, de treta. Foi bom, né? Porque ficaram jogando na cara ali um do outro, né? Teve um pessoal que falou assim, não, é difícil de todo mundo, né? Todo mundo aí é difícil, é a convivência aí. Tá, teve pessoal que teve que amenizar a É, treta. é verdade. E, bom, depois chegou uma garrafa de vidro, escrito que era para abrir depois da eliminação. Os alvos, até esse momento, estavam sendo a Paulinha, Euclides e Grace. A Paulinha e o Euclides foram conversar e se juntaram, apertaram mão daí para votar junto e falaram. E o Euclides falou que a Paulinha estava sendo alvo e o Fully
estava puxando esse alvo. Daí a Paulinha soube disso. O Fully Ele não queria votar. mentiu, né? Então, não mentiu. Porém, o Fully foi lá conversar lá e falou assim: não, é tudo mentira isso daí. O Cleese está inventando. Eu entendo, né? Tá chegando a reta final, tem que inventar as coisas, mas não O precisa pra Euclides não tanto quis também. bater de frente, né? O Euclides, senão ele poderia falar que você que está mentindo, porque você está assim. Aí eu acho que todo mundo ia se voltar contra o Fury, Nossa. né? É. Então, daí a Rai acha que o Fully não mentiu, né? Que realmente o Euclides inventou as coisas. A Paulinha acha que o Fully mentiu. Acha que o Euclides que falou a verdade. Ficou esse impasse, ficou. Daí chegou a hora do portal. O portal desta vez teria eliminação dupla e voto aberto. A Grace, a Grace já chegou já e falou assim, já que tava o júri lá, os eliminados lá, daí a Grace falou pra Amanda, Amanda, não é que meu brilho apagou igual que você tinha falado, é que eu tava com fome. Isso daí era fome. Já chegou já contra, já chegou já afrontando já a É, Amanda já. mas a Amanda foi alfinetar que ela falou que, você viu agora? Agora eles estão vendo que a gente vai votar, é um júri. Ficou todo mundo apagado, né? O brilho apagou, É, né? A Amanda gosta também, né? Não, e eles reclamaram, você viu que eles reclamaram do deboche? é, Nossa, eles ficaram, clamaram. falaram assim, nossa, ficaram tudo debochando da gente, dando risada. Eles não gostaram nada. Sim. E, bom, a Simone, quando o Dedé começou lá a falar lá com o Fernando, a Simone chamou o Dedé de cobra caninã. Eu acho que eu já ouvi já esse bordão já em algum lugar já. Você acha também? Acho que eu já ouvi já esse cobra Isso caninã. aí fez história, né? Então, passa de um reality para o outro, né? Bom, começou a votação. Carol votou, Euclides votou no Fully, Grace votou, Paulinha votou no Euclides, Fully votou, Rai votou no Euclides e Dedé votou no Fully. Fully teve 2 votos, Euclides 4 votos e Euclides foi eliminado do nome. Eu quero saber de você o que você achou do Euclides sendo eliminado. Então, eu acho que o Euclides, ele perdeu a chance. A grande chance dele de se salvar era ele ter batido de frente com o Fully, falar, não, você estava articulando sim, você é um mentiroso. Aí eu acho que tanto a Rayana quanto a Paulinha iam se voltar contra o Fully. O voto dele também já são 3, e talvez o pessoal, como o Fully estava sendo desmascarado, eu acho que aí o pessoal ia no Fully, né? Então acho que o Euclides, na verdade, o último suspiro dele ali, que era para ele fazer alguma coisa, ele, né, como fala, ele encerrou a conversa quando ele estava sendo acusado, né? Ele quis ser correto, ele estava sendo acusado que ele falou para Paulinha que da estratégia que estavam fazendo lá do outro lado. Ele falou, não falei isso. Então ele quis ser tão correto de dizer que não falou, que ele esqueceu de se defender, assim, do jeito de falar que o Fully estava mentindo. Porque, por exemplo, o que ele tem a perder mais ali? Ele está numa briga, o cara falou que ele mentiu, e quem mentiu foi o cara. Ele tem que falar, falou, o mentiroso é você. Sim, Né? Tanto que a Carol, eu lembro que a hora que aconteceu isso, a Carol até falou, acabou todo o planejamento que a gente tinha, furou, né? Por quê? Porque eles estavam com alvo para votar tudo na Paulinha, por conta do que o Fully articulou. E quando deu essa confusão, que o Euclides teve essa conversa e a Paulinha desmascarou, ela não deveria ter desmascarado, ela deveria ter, talvez, articulado o voto nele, né? Mas ela não ia conseguir. Eu acho que quem conseguiria reverter seria o Euclides. Porque o Euclides, a Paulinha não consegue angariar voto do outro lado, mas o Euclides, se ele fizesse um barraco com Fúria ali, eu acho que eles iam contra o Fúria. Ia ter mais sim. voto no Fúria, né? É, Então, só que aí eu acho que ele se colocou na Berlinda, né? Fazer o quê? sim. Eu acho a mesma coisa, eu acho que faltou o Euclides mostrar posicionamento. Porque É, ele sabia que o Fully estava mentindo. Então ele devia contrafrontar. Ele devia responder, devia bater de frente. Mas ele resolveu é, ficar quieto e acabou sendo eliminado. uma coisa é você, por exemplo, vamos supor que ele sabia que o Fury estava mentindo, só que o Fury não estava incriminando ele. Aí ele poderia até falar, não é comigo. Só que o Fury estava dizendo que o mentiroso era ele.
Sim. Né? Que ele estava mentindo, que ele falou, e ele nem tinha falado. Então, quer dizer, o Fully fez uma acusação séria contra o Euclides, e o Euclides simplesmente, né, se calou. E, bom, depois abriram a garrafa e na garrafa tá escrito que ia ter uma segunda eliminação, ia ser voto aberto. E a votação começou o seguinte: Dedé votou na Paulinha, Rai votou Dedé, Carol votou na Paulinha, Paulinha votou no Dedé, Fully votou na Paulinha e Grace votou no Dedé. Empatou a votação. E daí o Fernando falou assim: se ninguém mudar o voto, os que não foram votados vão tirar na sorte quem vai ser os eliminados. E os votados estão salvos daí. E, e daí Essa foi demais, hein? a Carol ia participar dessa votação. Essa daí, ela estava salva, o portal em si. Só que se fosse para sorte, aí ela já não estaria já imune. Não, Então, a história de salvar os dois que estão disputando quem vai ser eliminado, salvar os dois e entrar os outros, que, nossa, isso é é, demais. é uma bela jogada, viu? Nossa, eu nunca vi isso, é inédito. Aí, aí olha só, o Fully já falou já que ele fechou o voto. Não vai trocar de voto, não ia trocar o voto. A Carol e Paulinha começaram a tretar lá, porque era a última votação e a Carol ela não queria abrir mão, né? Porque ela não ia ser top 3. Ela não ia chegar no top 3 se caso o Dedé fosse eliminado. Porque as meninas iriam estar em maioria e já era alvo já. No último episódio, as meninas já estavam começando já a falar já que ela seria alvo já, porque ela chegou depois na Urucum, fez amizade depois, e ela não estava 100% fechada com ela. Então a Carol não queria abrir o voto. A Carol falou que não volta atrás, e a Grace resolveu votar na Paulinha. A Grace falou assim: eu não quero sair por sorte, eu não quero. Votou na Paulinha, com isso, Paulinha eliminada e é a última pessoa que entra no grupo do júri. Quero saber de você o que você achou da Paulinha sendo eliminada e também o voto também da Grace também. Então, eu achei assim, em primeiro lugar, eles foram colocados contra a parede ali, e de surpresa, ninguém estava esperando. Primeiro que eles não sabiam que a eliminação era dupla, então já foi um choque. Segundo, essa outra votação aberta, e por último, né, aí foi a derrota, né, porque empatou e eles tinham que desempatar. Agora, o que eu achei é o seguinte, ali é salve-se quem puder. Se você não tomar uma iniciativa, não tomar uma atitude, você vai para estar sujeito a ser eliminado, né? Então, assim, na sorte. Então, eu acho que e ainda o pior, salvaria os dois que estavam na mira, né? Então, assim, tinha tudo para dar errado aquilo ali. Então, eu acho que você não se posicionar, você está correndo um sério risco, né? Que eu acho que quem não se posicionou ali era para ter briga, para ver quem que ia falar, não, eu vou, deixa que eu. Você entendeu? Não era para falar, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Porque, pô, tá em jogo a sua pele ali já. Então não está no começo do jogo que você está fazendo um monte de aliança e vai esperar até a final. Ali você é salve-se quem puder já. Então eu acho assim, eu achei que não foi correto tanto se pensar tanto se, eu estou traindo ou não estou agora, nesse momento, né? Porque eu acredito que se fosse o contrário, eles tinham feito rapidinho ali, né? Sim, Os dois que estavam ali para ser salvos. Então, veja, a Paulinha e o Dedé, eu falo, né? Que estavam ali. Então, eu acho assim, a Carol jogou pro universo, né? Sendo que ela sabia que se ninguém quisesse, alguém ia ter que tomar atitude. Eu acho que isso daí ia ser uma das piores coisas que ia acontecer no reality, se eles deixassem é, empatado, né? Então, assim, eu achei que a Grace foi, assim, foi perfeita, a Grace. Ela pensou rápido, ela ainda falou para a Paola, falou, olha, eu não vou correr risco de ir para salvar na sorte, não vou. Né? A mulher que ganha um monte de prova, ganha imunidade, é guerreira, vai jogar o nome dela na roda
para sair na sorte. Então a Grace foi perfeita, na hora certa, se posicionou. Então acho que ela deu nome aí no episódio. A Carol, é lógico, ganhou a imunidade, tem todo o mérito dela, mas eu acho que nesse finalzinho a Grace acabou dando o nome, porque se ela não faz aquilo, as outras pessoas que não se posicionaram, ia todo mundo para o voto de sorte. Por que motivo? Para salvar quem? Você entendeu? Sim. Então acho que tem que pensar um pouco melhor aí, tá na reta final. Não dá para você ficar ainda querendo salvar o seu aliado e se jogar na fogueira. Não existe isso aí. Olha, eu gostei demais da eliminação da Paulinha e também gostei mais ainda dessa jogada da Grace. A Grace, ela não fez errado de trair. Porque, cara, você se jogar na fogueira para um aliado, sendo que acabou a votação, não vai ter mais votação. O Fernando falou isso, que não haverá mais É, votação. Provavelmente vai ser prova agora. E você se jogar na fogueira, sendo que a Grace deu o máximo dela em inúmeras provas. Ela fez é, isso. Agora deixar a sorte decidir sair se na ela. sorte num jogo desse que ela deu sangue, me Exatamente. poupe. Eu faria o mesmo. Eu faria o É, mesmo. Se eu acho fosse que a isso Grace. aí não é, eu não considero isso traição, não. Porque Exatamente. traição é se o seu aliado estiver na berlinda, você não está e você não ajuda ele a sair. Então eu acho justo a Grace ter votado na Paulinha. Não deixar a sorte decidir. Não seria justo para ela deixar a sorte decidir. E, bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes quero saber de você. O próximo episódio, o júri irá decidir quem será o primeiro finalista. Eu quero saber de você. Quem que você acha que o júri vai escolher e quem que você gostaria que fosse para a final? Bom, é o seguinte, o júri também, que a gente pensava que não ia aumentar o número de pessoas no júri, então virou tipo do exílio, né? Aumentou o número de pessoas ali, tá todo mundo entrando no júri. Agora entrou o último, né? Então os últimos, né? Que seriam o Euclides e a Paula. Agora, eu acho, olha, bom, se for vai sendo voto a voto, a gente vai ter que ver a maioria. Paula vota na Rayana, né? Então a gente sabe que o voto dela vai para a Rayana. O Euclides e o Guilherme, olha, eu gostaria, eu tô com meu coração dividido entre a Carol e a Grace. Mas eu acho que pela atitude da Grace, a Carol depois ela consegue ir para a final por provas lá, que ela vai continuar para se colocar na final. Mas eu acho que depois do episódio de hoje, eu acho que a Grace merece. Então eu gostaria que fosse a Grace hoje. Agora, de escolha deles, eu acho que, olha, eu tenho dúvidas quem eles escolheriam, viu? Fully eu acho que não tem chance. Rayana, eu acho que também não vai ganhar, porque o povo ali que se jogou, se acabou nas provas. A Rayana, ela ficou meio escondida, né? Sim. Então acho que ela também vai continuar escondida ali. Aí sobram quem? Os pesos pesados. Carol, Grace e Dedé, né? Isso. Então, é jogo duro isso aí, viu? Eu tenho a impressão que a Grace é um nome que não tem tanto. As pessoas gostam muito do jeito guerreira dela, muita gente aplaude também. Então pode ser, por isso que eu acho que a Grace pode ser votada por ele, sim. Olha, eu gostaria que a Carol e a Grace fossem pra final. Gostaria bastante. Eu acho que elas merecem demais, se jogaram nas provas. Só que eu acho que o júri tende a votar no Dedé, a votar pro Dedé ir pra final, que também É, é mérito também. é É mérito. justo que ele é um bom Então, jogador demais. Então, eu imagino que eles irão escolher o Dedé
por alguns motivos. A maioria do pessoal que tá no júri é do Genipapo. O Dedé foi do Genipapo. Depois lá quando juntou os eliminados para fazer aquela prova lá, quem estava mais sintonizado com a equipe era o Dedé. O Dedé estava mais sintonizado com a equipe porque já se conheciam já. O Dedé cumprimentava todo mundo, era de boa com todo mundo. Então eu acho possível o Dedé ser escolhido. O Dedé acho que teria o voto do Marcos, do Guilherme e do Euclides. Desses três ele teria. O Cláudio não tenho certeza. Amanda. Cláudia e Amanda, pode ser. Bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui. E tchau.